Os japoneses vão disputar sua 7ª Copa do Mundo seguida. Por isso, nesse vídeo, vou te contar como que foi o caminho deles, a trajetória nas eliminatórias asiáticas rumo ao Catar. Mas já adianto que não foi das melhores. Geralmente, a seleção japonesa lidera seus grupos nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo e assim consegue a vaga para a Copa direta sem muito susto. Mas nesse caso aqui foi um pouquinho só diferente. As eliminatórias por lá, como tem muitos países, muitas seleções, eles dividem em fase preliminar, primeira fase e segunda fase, de acordo com o ranking. Os japoneses não disputaram a fase preliminar e já começaram na primeira fase, que tinham seleções muito fraquíssimas. Se liga: Mongólia, Mianmar, Quirguistão e Tajiquistão. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses países, mas sim, são seleções que disputam vaga para a Copa do Mundo. Os japoneses tinham a obrigação de vencer todos os jogos, e assim eles fizeram. 2-0 em cima de Mianmar fora de casa e 6-0 em cima da Mongólia em casa. Daí na terceira rodada venceram o Tajiquistão por 3-0, com um gol aqui de Minamino, destaque japonês, jogador do Liverpool. Na verdade, ele fez 2 gols. Daí então venceram o Quirguistão fora por 2-0 e aí aplicaram a maior goleada das eliminatórias, 14-0. E a sortuda foi a Mongólia, e na casa do adversário. Osako fez 3 gols aqui e Furuhashi, jogador do Celtic, fez 2, 14-0. O Irã também fez esse placar em cima do Camboja, 14-0. Foram as 2 maiores goleadas das eliminatórias. Mas você pensa que parou por aqui? Que nada. Pegaram Mianmar em casa e meteram 10-0. Metade do gol foi do Osako, jogador do Vissel Kobe, clube japonês. E aí fecharam vencendo o Quirguistão por 4-1 e o Tajiquistão por 5-1. Os 2 jogos em casa. E fecharam, óbvio, com 100% de aproveitamento, 8 jogos, 8 vitórias. 46 gols a favor e apenas 2 contras. Daí foram para a segunda fase e última das eliminatórias. A última para quem não foi parar na repescagem. Nessa fase, primeira e segunda colocada vai direto para a Copa e a terceira vai disputar uma repescagem continental e uma intercontinental. É o que está acontecendo com a Austrália no momento. Pelo menos até a gravação desse vídeo, a Austrália terá que enfrentar mais uma seleção, que no caso é o Peru, numa repescagem intercontinental. Já te adiantei aqui da Austrália, que sim, fazia parte desse grupo. Além do mais, tinha a China, a Arábia Saudita, o Vietnã e a seleção de Omã. Mas antes disso, deixa aquele like esperto aí de sempre, compartilhe os vídeos se você quiser que o nosso canal cresça e também, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative as notificações e acompanhe os outros vídeos. Também faz um tour pelo canal e conheça as playlists. Bom, eu acabei de falar de Omã, não sei se você já ouviu falar nesse país, mas o Japão estreou em casa contra eles e olha, com gol nos acréscimos, o Japão perdeu esse jogo em casa. Inacreditável, logo na estreia, e aí começou já a se complicar nas eliminatórias. No jogo seguinte venceram a China fora de casa só por 1-0, até que teria o confronto mais difícil, que seria contra a Arábia Saudita fora de casa. Mas o Japão perdeu esse jogo por 1-0 para os sauditas e se complicou mais ainda. Nesse momento, a Arábia Saudita e a Austrália estavam 100%, e o Japão, por enquanto, nem na repescagem estava. Mas essa campanha do Japão, pelo menos até o próximo jogo contra a Austrália em casa, foi verdadeiro teste para cardíaco. Os japoneses venceram os australianos por 2-1, mas foi de maneira dramática. O gol foi contra e faltando 5 minutos para acabar o jogo. Mas aí os japoneses se ligaram em uma coisa: não dá pra gente golear como fizeram na primeira fase. Então vamos segurar a casinha e vencer por placares magros, sem levar gols. Foi isso que aconteceu nas últimas 5 rodadas. 5 jogos sem levar gols, 5 vitórias consecutivas, e o Japão assim deu a volta por cima. Venceram o Vietnã por 1-0 e também o Omã por 1-0, os 2 jogos fora de casa. E aí em casa derrotaram a China por 2-0, sempre placares magros. Gastaram todos os gols na primeira fase, até que o jogo mais esperado seria contra a Arábia Saudita, em casa. Mas os japoneses venceram por 2-0, com gols aí do Minamino e também do Ito, jogador do Genk da Bélgica. Japão 2-0 e agora estava começando a se recuperar, mas antes precisava vencer a Austrália em Sydney. E esse jogo aqui teve uma história fantástica e conta com um personagem totalmente desconhecido. O nome dele é Kaoru Mitoma, que entrou aos 39 do segundo tempo enquanto o jogo estava 0-0. Só a vitória interessava os japoneses. Caso
quisessem assim a vaga direta para a Copa. E esse jogador, aos 44 do segundo tempo, fez o gol. Mas esse não foi o único gol, porque aos 49 do segundo tempo ele fez o segundo gol, com 2 gols de um coadjuvante. O Japão conseguiu vencer esse jogo e assim a vaga para a Copa do Mundo fora de casa. E de quebra deu a vaga para os sauditas também. Já a Austrália não podia mais alcançar nenhum dos dois, faltando um jogo ainda. Então já estava até classificada para a repescagem. Na última rodada, o Japão empatou com o Vietnã em casa por 1-1. E a classificação, os sauditas ficaram na primeira colocação com 23 pontos e o Japão com 22. Com um empate e 2 derrotas nessa trajetória na segunda fase, o que eles acabaram até se complicando de maneira totalmente desnecessária. Mesmo assim, lá vão eles de novo para a Copa do Mundo e desde 1998 o Japão não fica de fora. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica ligado nessa série sobre todas as seleções que estão na Copa do Mundo no Catar. Então vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!